Hoje é dia de América Mineiro e Fluminense, fazer essa viagenzinha pra BH, dia do Fluminense estar lá em BH, né, na verdade, pra poder tentar mais 3 pontos. São necessários, né, visto que dos últimos 4 jogos a gente só ganhou 1. Tudo que você precisa saber sobre essa partida em que o Fluminense está repleto de desfalques. Diniz vai ter que inventar mais uma vez. Tudo que você precisa saber, você acompanha aqui nesse vídeo de pré-jogo. Vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui ao canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você deixa seu like aqui embaixo só se você gostar desse vídeo. Pô, a primeira vez que você tá vendo pré-jogo, comenta aqui embaixo se for a primeira vez que você tá vendo pré-jogo do Raiz Tricolor. Pô, não era acostumado a ver e tal. Comenta aí embaixo, sempre é curioso, acho que sempre são as mesmas pessoas que estão por aqui. Se inscreve aqui embaixo também no Raiz Tricolor se você não conhecia o canal. O jogo de hoje começa a partir das 21 horas e 30 minutos, exatamente, 21h30. É o famoso jogo, o horário da Globo. Por quê? Porque é o jogo da Globo, né? De fato, é o horário da Globo porque é o jogo da Globo. Vai passar na Globo, vai passar no Premiere. Nessa quarta-feira, na verdade, eu não vou colocar aqui a imagenzinha do mapa, mas Fluminense e América Mineiro será transmitido na Globo para o Rio de Janeiro, Espírito Santo, para Minas Gerais, para o estado do Paraná, fica difícil, né? E além desses, né, também vai passar para estados do Nordeste, Paraíba, Rio Grande do Norte e para o Piauí. São esses os estados que verão América Mineiro e Fluminense. Todos os outros estados verão Atlético Paranaense e Corinthians. Bem, o jogo de hoje também tem todo o acompanhamento da galera do OneFootball. E por que é importante saber disso? Porque você pode baixar o aplicativo com esse QR Code que tá aqui ou com o link na descrição. Essa época, assim, agora do campeonato é aquele que, tipo assim, uma vitória. Por exemplo, nessa terça, teve jogo do Brasileirão. E o Juventude estava ganhando, num determinado momento o Flamengo estava entrando no Z4. Você pode acompanhar esses outros resultados, é muito importante acompanhar esses outros resultados. Afinal de contas, com a vitória do Santos, a gente perdeu posição. Baixa o OneFootball, o aplicativo perfeito para você fazer isso. Você tem lá todas as estatísticas e resultados ao vivo do Brasileirão. Como eu falei, o jogo é às 9h30 da noite. Jogo da Globo, também do Premiere. E é o 24º jogo entre América Mineiro e Fluminense. 9 vitórias do Fluminense, 6 vitórias do América Mineiro e 8 empates. Porém, a última vez que a gente venceu lá em BH, jogando contra o América, foi com um gol de Fred, numa assistência de Richarlison no Brasileirão de 2016. E tinha Jonathan de lateral, tinha Scarpa de meia. Olha o tempo que você tem que ter noção aí que já passou. Se eu não tô enganado, agora eu tô falando de cabeça, tá? Isso não é parte da pesquisa, mas eu acho que foi o último gol de Fred antes da primeira passagem lá dele, na primeira passagem dele pelo Fluminense. Pode ter sido, não tenho certeza. Bem, falando do jogo de hoje, né? O Fluminense tem uma das piores campanhas em casa do Campeonato Brasileiro. E tem uma das melhores campanhas fora de casa no Brasileirão. Isso precisa ser equilibrado, mas não hoje. Hoje é dia de desequilibrar ainda mais. Vencer fora de casa é essencial para o Fluminense continuar bem na tabela. Mas não basta só vencer fora de casa. Na sequência, o Fluminense vai ter, por exemplo, um jogo contra o Avaí, que é indispensável a vitória. A sequência a curto prazo é muito boa, muito favorece muito ao Fluminense. Tem o Avaí dentro do Maracanã, tem um jogo da Copa do Brasil contra o Cruzeiro também dentro do Maracanã. Tem o jogo contra o Botafogo, que apesar da torcida estar em menor número, né, lá no Engenhão vai ser 90-10, mas a gente vai estar sem viajar, vai estar jogando num estádio que a gente conhece, que a gente trata como salão de festa, mas para esses jogadores jogaram muito no Carioca, então também conhecem, e depois, enfim, nessa sequência vai tendo jogos em que a gente é mandante na maioria deles, e o Fluminense precisa ter essa boa campanha em casa, mas hoje é dia de continuar pontuando bem fora de casa. A tabela tá chata? Tá. Né, como eu falei, o Juventude estava ganhando de 1-0, estava saindo do Z4, o Santos virou para 2-1 e do nada o Santos, que estava entrando lá embaixo, estava perto do Z4, né, estava em 14º, 13º, já pulou para sexto, aliás. Então assim, a tabela tá muito enroscada ali e é um dos campeonatos brasileiros mais equilibrados desde que tem 20 clubes aí, pelo menos. O Fluminense, por exemplo, nessa rodada, se ele perder, ele vai ficar na beira do Z4, isso é um fato. Pode ser ultrapassado, inclusive, por time que tá no Z4 hoje. Se o Botafogo ganhar, ou se o Cuiabá ganhar, Cuiabá ganhando do Flamengo, por exemplo, se o Fluminense perder, o Cuiabá passa o Fluminense. O Cuiabá tá no Z4 hoje.
E se ganhar, Gabriel? Se ganhar, não faz subir muito, não. Tem um grupinho ali de 6 times que estão disparando, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Internacional, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. E se a gente ganhar, a gente, né, a gente estava em 8º antes de começar a rodada, talvez ganhe a posição do Coritiba, dependeria de derrota dos Atléticos para poder ganhar a posição, mas tem que ganhar para continuar nesse bolo de cima. O jogo é chatinho. O América Mineiro é uma boa equipe, mas não vem muito bem das pernas e tem alguns motivos para isso. Mas isso a gente fala agora no Bola em Campo. Bola em Campo, onde a gente fala de escalação, mas antes de falar de qualquer tipo de escalação do América Mineiro ou de comentário sobre a América, tem que fazer um comentário do Fluminense. Para vocês terem noção da quantidade de desfalques do Fluminense para essa partida, dentro daquele que é o time titular que Fernando Diniz vem utilizando normalmente, é o time titular na cabeça dele, esses são os jogadores que a gente tem disponível para essa partida. Só do que é o time titular na cabeça de Fernando Diniz, a gente só tem hoje Fábio, Samuel Xavier, Nino, o Wellington. Ah, Gabriel, mas o Wellington... mas é titular na cabeça de Diniz. Ganso, Luiz Henrique e Germancano. Assim, praticamente... São 7 jogadores, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores. Falta muita gente aí, né? E a provável escalação vem com 2 certezas e uma dúvida, diria eu, né? Tá aí na tela. Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino voltando. Volta de titular? Não sei. Confesso que não duvidaria de ter uma zaga com Lucas Claro e Manuel, não, tá? Mas a princípio vai Nino na zaga, né? Nino na zaga e Manuel pro lado esquerdo, mas não duvidaria de Manuel do lado direito com Lucas Claro na esquerda. Marlon assume a posição de Cris Silva, que não viajou, pois ainda não se recuperou de uma pancada sofrida no jogo contra o Atlético Goianiense. No meio de campo, André tá suspenso. O Wellington permanece. Eu avisei. Você que assistiu a Tricolor, você não te surpreendeu quando veio a notícia do GE. Não, você já sabia. Com o André fora, meu amigo, a chance de o Wellington sair do time era nula. E segue nula, né? Felipe Melo não viajou. Enfim, também por questões de lesão. Iago Felipe deve ser quem vai tomar essa posição. E aí a gente vai ver um meio-campo, caso o Fluminense seja armado assim, extremamente ofensivo, assim, entre aspas, né? Com Wellington, Iago Felipe, Ganso, Luiz Henrique Germancano e o outro jogador ali da posição, que pode ser ou o Caio Paulista, ou o William Bigode, tem várias possibilidades, tá? Ou Matheus Martins, que já tá de volta da seleção, ou Natan. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria no Matheus Martins e um time extremamente ofensivo para a partida desta quarta-feira. Até porque, além dos desfalques que eu já citei aqui, né, de André, de Cris Silva, de Felipe Melo, a gente tem o desfalque dessa posição aí que tá totalmente aberta de John Arias, que, enfim, tomou o 3º cartão amarelo. O dele e o de André foram cartões amarelos tão burros. Aos 50 minutos do segundo tempo, você perdendo por 2-0, você fazer uma falta daquela é totalmente desnecessário, o cartão amarelo de John Arias, e o André tomou no mesmo lance por reclamação. E o David Braz, obviamente, que foi expulso. Esse, nesse momento, não é desfalque, é reforço. Bem, o Fluminense sofreu gol nas últimas 5 partidas. Desde que Diniz assumiu, a única derrota que a gente teve fora de casa foi naquela das Poças lá de Caxias. Então, o Fluminense ter um bom resultado, mas sofrendo gol é algo bem possível para o jogo de hoje. E sobre o América Mineiro, eles podem chegar nesse momento a 3 derrotas seguidas. Só que como se eu fico elogiando direto, dizendo que o time do América Mineiro é um time interessante, etc. Bem, é meio estranho, mas tem desfalques, né? O América Mineiro vem sofrendo com desfalques nesse Brasileirão e vai ter algumas voltas para essa rodada. Provável uma dessas voltas é do Paulinho Boia e do Pedrinho, que devem ficar no banco. O time do América que deve jogar nessa partida é Jailson, para mim, até agora, tá no top 3 de goleiros do Campeonato Brasileiro. Patrick, lateral direito, aquele mesmo cara do Sport. Na zaga, o Éder. E Conte, aquele que também jogou pelo Bahia no ano passado. Na lateral esquerda, Marlon, que não é o nosso Marlon. Lucas Cal, Juninho e Alê. Essa trinca de meio de campo da América é meio que time de Odair Hellmann, ali 2020, ou Internacional de Odair Hellmann 2019. É meio de campo para destruir jogada e ativar em velocidade Everaldo, aquele Everaldo, que é do Fluminense, e o outro ponta. O outro ponta vinha sendo o Paulinho Boia.
E aí, ou seja, o time de fato tinha velocidade pelas pontas. Tinha o Everaldo em uma e o Paulinho Boia na outra. Você acionava os dois de velocidade para Felipe Azevedo jogar por dentro. Só que, com o Paulinho Boia estando fora, Felipe Azevedo vem fazendo a ponta e o Aloysio, aquele boi bandido, é quem tá no ataque do América até, enfim, fez gol recentemente, enfim. O chinês, né, Aloysio Boi Bandido. Então o time do América acho que não tem tanta essa velocidade do lado do Felipe Azevedo, mas é um jogador chato. Vamos ver como é que vai ser. Do lado direito, principalmente do ataque do América, é um lado que me preocupa porque o Patrick avança muito e a gente vai ter o Marlon, que é a super marcação do nosso super lateral. Enfim, né? É algo complicado pro jogo de hoje. Vai ser um jogo chato. Assim, não chato no sentido de contrário de legal, mas chato no sentido de dificuldade. Mas eu confio. Esse é o jogo que o dinizismo pode arrumar pontos, né? E pontos significa vencer. Mas precisa sair com a vitória hoje. Como opção no banco de reservas, Fernando Diniz vai ter alguns jogadores que estão meio sumidos, né? Há quanto tempo a gente não vê Martinelli, Nonato aparecendo? São dois jogadores. Qual foi a última partida de Martinelli, né? Faz um bom tempo que Martinelli, por exemplo, não atua. E nem tô cobrando tanto aqui que se atue, não, mas é um jogador que sumiu. A última partida dele foi contra o Oriente Petroleiro, que era o time reserva. Com o time titular, a última vez que Martinelli entrou em campo foi sendo titular contra o Atlético Paranaense. Então, assim, são alguns jogadores que estão fora já há um tempo, que Diniz é aquele cara de do nada puxar esse jogador pra colocar ele pra atuar, enfim, num determinado jogo. Não duvidaria de um Nonato ou de um Martinelli aparecendo pra ganhar aquela vaga que era de João Arias. Ele chegou a citar isso na coletiva pós-jogo. Enfim, então fica aí. Pode ser que o Fluminense entre, na verdade, aqui ó, deixa eu botar aqui a escalação de novo na tela, até pra gente fechar essa parte. Eu, por exemplo, eu não duvidaria do Fluminense entrando com algo mais parecido com isso daqui, ó. Com o Iago Felipe substituindo o John Arias, né, na teoria, e o Nonato substituindo o André, ele ficando ali com uma armação de jogo, ou até de repente não entrando com o Iago, mas entrando com o Martinelli e com o Nonato. Não duvidaria desse tipo de ação do Fernando Diniz, não, porque acho que ele considera o Nonato um reserva do John Arias. Vamos ver como é que vai ser, né? Esperar a hora do jogo para saber a escalação de Fernando Diniz. Bem, arbitragem. A arbitragem dessa partida vai ser de Anderson Daron. Você já conhece Anderson Daron, que é figurinha repetida por aqui, então vai uma informação nova, tá? Você com certeza não tinha essa informação. Segundo o Flusão.info, site espetacular de estatística do Fluminense, Anderson Daronco é o único árbitro chamado Anderson a apitar um jogo do Fluminense. E aí, você esperava por essa estatística? Não esperava, né? Já teve um cara chamado Anfilóquio apitando um jogo em 1977 lá, mas nunca teve outro Anderson além do Daronco. Informação inútil. Tirando o estereótipo lá do Anderson Daronco, não é estereótipo, não é esteroide, não, estereótipo. Ô, meu irmão, fazer uma série aí, supino, cartão amarelo pra você, olha o meu bíceps quando eu amarelo. Tirando esse estereótipo, né, do Anderson Daronco, tenho visto com bons olhos a arbitragem dele, confesso, já me irritou muito, mas tenho achado um árbitro interessante. Enfim, desculpa aí o sonzinho do WhatsApp, é hora de encerrar o vídeo, né? Bem, hoje, após a partida, estamos aqui pra gente poder fazer os comentários da partida, beleza? Não se esquece de dar o like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal, valeu, tamo junto.